Vamos nessa semana continuar nosso estudo sobre a administração financeira, conforme a Bíblia nos ensina. Nesta semana vamos estudar sobre o dízimo, o pacto do dízimo. Semana passada estudamos um dia sobre o pacto do dia, mas nesta semana vamos estudá-la toda, aprendendo sobre o dízimo. Vamos orar antes do início do estudo desta lição. Obrigado, bom Deus, por tudo que nos tem dado. Obrigado pelos recursos que tem disponibilizado para cada um de nós. Obrigado pela saúde, obrigado pelas nossas habilidades, obrigado pelas nossas influências. E te pedimos, Senhor, que nos abençoe nesta semana para que possamos estudar esse tão importante estudo sobre o Santo Dízimo. Abençoa, portanto, cada um de nós, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Nós sabemos, irmãos, que somos propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus por três motivos. O primeiro motivo é o motivo da criação. O Senhor Deus nos criou, Ele que nos fez. Nós encontramos isso lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Nós vimos também, irmãos, já vimos nesse estudo, neste trimestre, mas que o Senhor nos mantém. Ele é que nos mantém. Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, somos também sua geração. Somos geração de Deus e ele nos mantém. Ele mantém a cada um de nós. E nós também pertencemos a Deus, porque ele nos redimiu. São João 3,16, Deus amou tanto que deu seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. E Deus propõe uma aliança conosco, irmãos. E nessa aliança, nós temos que desenvolver a reciprocidade. Para mostrar que estamos em aliança com Deus, devemos responder ao que Ele nos propõe. Como é que devemos responder? Como é que devemos retornar a Deus para que Ele saiba que nós participamos da sua aliança, que nós integramos a sua aliança? Através da mordomia do nosso tempo. Como gastamos o nosso tempo? Como o nosso tempo se relaciona com a vontade de Deus? O nosso corpo, como cuidamos do nosso corpo? Como cuidamos também dos nossos talentos e das nossas habilidades? Como é que empregamos as nossas habilidades? E também, irmãos, e principalmente o que estamos estudando neste trimestre, os nossos recursos, as nossas posses. Dentro do relacionamento que devemos ter com Deus, relativamente às nossas posses, se inclui os dízimos e as ofertas. Isso se inclui para que seja atestada, para que seja afirmada a nossa aliança com o Senhor. Veja, por favor, Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digas no teu coração, a minha força, o meu poder e o meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Veja, irmãos, o Senhor nos dá forças para adquirir riquezas, para confirmar a aliança, como diz aqui o verso 18 de Deuteronômio 8, para confirmar a aliança. Confirmamos a aliança de Deus através da administração dos nossos recursos. A reciprocidade a Deus através dos nossos dízimos. O verso áureo desta lição, o verso para memorizar, é Malaquias 3:10. Essa mensagem foi dada pelo profeta Malaquias aproximadamente no ano 420 a.C., tempo de Neemias, tempo da reconstrução do templo de Jerusalém. Como diz o verso, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sob medida. O Senhor está dizendo aqui, está dizendo novamente agora, através de Malaquias, tragam os dízimos à casa do Senhor e eu vou abençoá-los. Mas se nós pegarmos esse verso isoladamente, irmãos, parece que ele justifica a teologia da prosperidade.
que diz o seguinte: tragam ofertas que você vai ser abençoado, tragam mais ofertas e você vai ser mais abençoado. E por conta dessa teologia, dessa falsa teologia, que se baseia às vezes em 1 ou 2 versos somente, mas não no contexto bíblico, essa falsa teologia faz com que pastores, líderes religiosos enriqueçam à custa da fidelidade e da ignorância do texto bíblico de muitos dos seus fiéis. Isso não é teologia da prosperidade, irmão, nós vamos ver nesta semana. Nossa lição apresenta na introdução a experiência de Abraão. Aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, Abraão tinha tido uma vitória militar, e nessa vitória militar ele tinha libertado o seu sobrinho Ló. Ele tinha libertado também alguns sodomitas, habitantes de Sodoma, e trouxe os despojos. E o rei de Sodoma queria que ele ficasse com todos os despojos. E ele disse que não queria nada, para que não dissessem que Sodoma havia enriquecido a Abraão. Mas ele devolveu todos os dízimos. Devolveu para quem, irmãos? Devolveu para Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão devolveu para o líder religioso, para aquele que administrava as funções religiosas da época, devolveu os dízimos do Senhor. Ele tinha tido a bênção da vitória. Na bênção da vitória, tiveram também despojos, recursos, e ele agora dizimou esses recursos. Mais ainda, e ele ia ter novas bênçãos. Gênesis 15, 1. Qual foi a promessa dada a Abraão em vista da sua fidelidade? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Outra versão desse verso diz assim: não se preocupe, eu serei o seu protetor e o seu provedor. O objetivo do dízimo, irmão, não é financeiro. O objetivo do dízimo é espiritual. Veja um novo texto de Deuteronômio, agora escrito por Moisés, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Vejam, nós falamos de dízimo 2000 anos antes de Cristo, agora 1500 anos antes de Cristo, e Malaquias estava falando em 400 anos antes de Cristo. Portanto, permeando toda a era anterior ao Senhor Jesus. Deuteronômio 14, 22 e 23. Para que aprendas a temer ao Senhor, o teu Deus, todos os dias. O dízimo é uma demonstração, irmãos. Quando pegamos do dinheiro que recebemos, dos recursos que temos e depositamos 10% para o Senhor, nós estamos dizendo que temos fé na sua providência. Temos fé na sua provisão. Este verso que acabamos de ler também está escrito da seguinte maneira: para respeitar sempre ao Senhor, seu Deus. Queremos respeitar sempre ao Senhor, nosso Deus, irmãos. Queremos respeitá-lo, demonstrar a Ele que estamos respondendo. E dessa maneira podemos fazer também, devolvendo os dízimos e ofertando à causa de Deus, ao negócio de Deus aqui nessa terra, que é a salvação de pessoas. Deus abençoe a cada um de nós e que tenhamos um estudo feliz nesta semana. Uma boa semana para todos.